Nossos corpos. As religiões tradicionais aceitam e conceituam o ser humano como tendo dois corpos somente. É o corpo físico e a alma. Corpo e alma. O corpo vai para a sepultura e a alma para o céu ou para onde merecer. Esse conceito perdurou durante muito tempo, mas veio a doutrina espírita e melhorou ou aperfeiçoou bastante esse conceito, deixando o ser humano com três corpos: corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, e ele é semimaterial e é o molde para a criação do corpo físico no útero da mãe. Se lesarmos o perispírito, que é o molde, o futuro corpo nasce defeituoso. Quando a pessoa desencarna, o perispírito tem a mesma aparência do corpo físico, e é dessa maneira que os videntes identificam os espíritos. O perispírito é chamado na Bíblia de corpo incorruptível e ele nos acompanha por toda a erraticidade. Ou seja, enquanto tivermos a necessidade de reencarnar para evoluir, enquanto a reencarnação nos for obrigatória, portanto, ele é quase indestrutível. Quase porque se tivermos um ataque de ódio durante muito tempo, esse ódio vai destruir os órgãos delicados do perispírito e o espírito passa a ter a forma de ovoide, prejudicando assim nossa evolução por um tempo muito longo de dezenas de séculos. Também perdemos o perispírito quando completamos nosso ciclo reencarnatório e deixamos de ser espírito errante. Nesse caso, perdemos a forma humana e passamos a ser um foco de luz cada vez mais intenso, forte e brilhante, sempre de acordo com nossa evolução intelecto-moral. É o que os espiritualistas chamam de segunda morte. Neste caso, de acordo com a doutrina espírita, se temos três corpos e perdemos dois, passamos a ser só espírito. Esse conhecimento já satisfaz a maioria das pessoas dentro da doutrina. Espíritos sem forma humana normalmente são da sexta e da sétima dimensão. Mas centenas de obras subsidiárias psicografadas por André Luiz, Emmanuel e outros espíritos através de médiuns respeitáveis e também obras espiritualistas de outros autores nos mostra que, em verdade, nós temos 7 corpos, e que a doutrina espírita simplificou em 3 para ficar mais fácil e didático o entendimento. Vejamos os 7 corpos. Primeiro, corpo físico. Segundo, duplo etérico ou vital. Terceiro, perispírito ou corpo astral. Quarto, mental inferior. 5, mental superior ou abstrato. Sexto, búdico ou crístico. Sétimo, átimo ou divino. Duplo etérico. O corpo físico é protegido por uma espécie de tela elétrica bem semimaterializada, feita à base de ectoplasma, que é o duplo etérico ou corpo vital. Ele é responsável pela nossa vida vegetativa, crescimento, regeneração e reprodução. Sua função
também é impedir interferência de espíritos inferiores em nossas vidas para que possamos ser livres em nossas decisões e também nos ajuda nas funções do funcionamento das glândulas junto aos chakras. Os vícios de diversas espécies rompem essa tela e passamos a ter influências indesejadas dos espíritos inferiores e também viciados, de tal forma que eles passam a interferir em nossas decisões. Quando desencarnamos, perdemos o corpo físico e também o duplo etérico. Ficamos, portanto, com 5 corpos: perispírito ou corpo astral. Nosso corpo físico é uma cópia perfeita do perispírito e vice-versa. Ele nos acompanha durante toda a nossa trajetória de reencarnações. Corpo mental inferior. É nele que fica armazenado, com riqueza de detalhes, nossas vivências anteriores, nossas ações, nossos erros. Esses registros não se perdem com o tempo. Ele envolve todos os nossos sentidos. Pode ser acessado com uma certa facilidade através da hipnose. Certos acidentes ou doenças, como Alzheimer, liberam parte desta memória e o doente que nos amava, por ser da nossa família, passa a nos ver como inimigo. Esses 4 corpos são chamados de quaternário inferior, corpo mental superior ou abstrato. É o veículo onde ficam armazenados os valores positivos já conquistados das vivências anteriores e, por isso, é considerado o segundo banco de dados do ser, lembrando que o corpo mental inferior é onde se encontra o maior banco de dados com nossas existências anteriores. Este corpo funciona à base de imagens. É no mental superior que se abriga todo o nosso projeto de vida, formação de ideias abstratas positivas, responsável por elaboração de sínteses por novas ideias, e ele também é responsável pela coordenação dos corpos inferiores. Corpo búdico ou crístico. Quem consegue acessar esse nível energético de altíssima energia se sente no verdadeiro nirvana de Buda. É como se a pessoa estivesse em sintonia com o coração do Cristo planetário. O tempo e as dimensões desaparecem e existe uma explosão de amor e compaixão pela humanidade e todos os sentidos da pessoa se superdimensionam, ou seja, tudo melhora. E melhora a ponto das pessoas poderem sentirem o cântico da natureza, vendo as cores do som e ouvindo a música das cores. Tudo passa a ser maravilhoso. Mas para conseguir esse nível de energia, é preciso ter vindo da 6ª dimensão ou ter todos os chakras funcionando com perfeição para que a energia Kundalini, que fica concentrada na base da coluna vertebral, possa fluir energizando todos os chakras. Esse nível de percepção permite às pessoas realizarem curas instantâneas e uma série de fenômenos paranormais. O apóstolo Paulo vivia nessa dimensão quando disse: "Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim." Corpo átimo ou divino.
Não se tem notícia de pessoas que tenham acessado esse corpo divino além de Jesus. Mas, se a pessoa conseguir vibrar dentro da sétima dimensão, encontrará a grandeza desse cantinho do céu que existe dentro de nós. Ela vai poder dizer o que o nosso Mestre Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Esse corpo é o nosso Emanuel, nosso Deus conosco, pois ele é a fagulha divina que nos faz a semelhança do nosso Criador e, quando energizado, nos coloca em comunicação direto com a mônada divina. Bom, meus amigos e amigas, se vocês chegaram até aqui, é porque acharam interessante o assunto dos nossos 7 corpos. Então, eu peço a vocês a inscrição no canal, acione o sininho para serem notificados dos próximos vídeos, faça seus comentários sobre o assunto e não se esqueça de dar o seu gostei. Isso para que possamos espalhar essas verdades para outras pessoas. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.